7 dias sequestrada, é isso? 7 dias. Você ri lembrando disso? Esse é um assunto que você superou completamente ou é riso nervoso? Olha, Gabi, é que é uma história longa, você quer saber? Eu me lembro que você saiu... veio aí outra vez essa questão social que você levantou lá atrás, é uma preocupação social. Eu me lembro que você saiu do sequestro compreendendo os seus sequestradores. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Gabi, foi uma experiência, pra mim, transformadora. Você foi sequestrada de onde? Eu estava na minha casa, e aí eu estava indo pra faculdade, uma das que eu parei, porque eu acabei mesmo nos Estados Unidos, então eu estava indo pra faculdade, me pegaram dentro da minha casa. Tava na sala, tava indo, tipo, do... Como é que foi o teu primeiro instante? Então, Gabi, é que aí que a gente vai falar de fé. Não tem como eu falar do sequestro... Sem tocar na fé. Sem tocar na fé, sem tocar em Deus, e sem tocar em esperança. Uma esperança que eu tive de verdade e começou a ter no meu coração a partir do sequestro. Por quê? Porque meses antes, né, meus pais são apaixonados. E tudo bem, então a gente estava lá, minha mãe, ela tinha acabado de entrar, de conhecer também essa fé que veio para nós através dela, no fundo. E eu tive, no meio disso tudo, minha mãe querendo falar de Deus para mim, ela estava numa época meio... No meio disso tudo, eu tive um sonho, né? E esse sonho foi o que abriu para o sequestro. O que aconteceu no sonho? Tava lá e minha mãe falando de Deus, né? Tipo, minha mãe falando, porque é assim, é legal ter fé, enfim. Aí eu tive um sonho, que eu tava na minha casa, e tinha uma mulher da igreja da minha mãe que trabalhava em casa, nessa época. E nesse sonho, eu sonhava que eu tava na minha casa, ela tava comigo, e eu tava na minha casa, na verdade ela tava comigo e tinha tava em frente ao mar, assim, tinha aquelas gaiolas com um monte de tubarão. E os tubarões estavam dentro da gaiola. Aí eu peguei e entrei. Eu lembro que no sonho eu deixava ela e entrava no meio daquela gaiola e nadava no meio dos tubarões. Ok, acordei, falei no outro dia o sonho e tal. Não é que foi uma coisa, um sonho. Horrível. Foi um sonho, entendeu? Olha, sonhei com você ontem, a gente estava num lugar, né? Sabe sonho normal, quando você comenta, sonhei com você ontem? Acabou. Meses depois... Ok, o sequestro. Quando o cara me pegou, ele desceu na garagem, qual é o teu carro, qual que é o teu carro, não sei o que, eu peguei esse, ele entrou, ele estava no banco do passageiro, não, no banco Ninguém viu, ninguém percebeu o sequestro? Ninguém percebeu, o pessoal em casa sim, tanto que acordaram, tinha segurança, tinha o porteiro na época, a empregada, o pessoal viu. Aí desci... Eles escolheram, cadê seu carro? Cadê seu carro? A gente entrou, ele foi dirigindo, eu entrei, ele estava de capuz, eu entrei aqui no passageiro, e aí entrou um outro cara atrás, ele falou assim, olha, Patrícia, isso é um sequestro, eu sou o Tubarão 1, ele é o Tubarão 2. Não acredito! Aí, nessa hora eu falei assim, nossa, tipo, eu lembrei do sonho, e eu falei, Deus tá no controle. Sabe quando eu fui, mas na hora, me deu uma paz, aí que eu falo que eu não sei de onde veio. Porque na hora que ele falou isso, eu falei assim, nossa, tipo, por que eu tive um sonho com ele? Deus tá no controle, alguma coisa, entendeu? Deus quer. E foi uma experiência pra mim, onde eu fiquei conversando com eles, eu acho que eu fiquei muito super protegida, né? Uma família, só rodeada de amigos que têm condições financeiras, em escolas boas, então eu acho que eu fui super protegida da realidade do Brasil. E meu pai é um cara popular. Ele entende o valor do dinheiro pro povo brasileiro, né? E a gente viveu num meio de pessoas que não eram, assim, que no fundo não é a realidade do Brasil, né? No fundo não é a realidade. Não é. Então eu pude me relacionar com eles e ver a dificuldade, a diferença social, eu pude ver a revolta, sabe? O Brasil, a injustiça... Então, não é que eu justifiquei eles, mas eu vi... Não, é impossível justificar, porque é crime hediondo. Exatamente, mas eu vi. Para mim, me abriu uma janela que eu desconhecia ainda, que eu não... E que foi bom para você. E que não é que eu desconhecia, você até sabe, lendo, mas eu experienciei... Não realiza. Foi uma coisa que entrou no meu coração.
E quando eu saía, e até o fato de eu ter tido sonho, eu falei, nossa, então existe uma conexão com algo maior. Existe para mim foi isso. Existe um Deus, existe algo que nos fala, que está tentando se comunicar. Eu acredito, Gabi, que Deus fala com a gente. Você continua que basta muito... a gente ter ouvidos para ouvir, entendeu? Você continua com muita fé. Você depois que voltou para casa, é que teve o distúrbio alimentar. Não, eu tive distúrbio alimentar antes de encontrar minha fé. Quando eu tava perdida, batendo cabeça, chutando lata, como brincam, eu tinha muitas crises existenciais, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que que é, Já resolveu isso? Então, a partir do momento que eu acreditei em Deus, para mim acreditei na Bíblia. Gabi, para mim foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque a Bíblia começa a falar. Eu acho que é uma virtude, eu acho um presente poder acreditar naquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito fala assim, você é amada de Deus, você é filha, foi feita para um propósito, tem milhões de qualidades. A Bíblia começa a colocar suas qualidades, te veste de dignidade, uma coisa que... Entendeu? Teu pai e tua mãe e o carinha da escola falou e te deu um monte de rejeição, falou que você era isso, aquilo. A Bíblia começa a falar tudo o oposto. Mas sabe o que eu estava pensando enquanto... Eu comecei a questionar a vida, Gabi, muito cedo. Muito mais cedo do que as minhas amigas. Com 15 anos eu já comecei a ter... Você não acha um privilégio? Eu acho um privilégio. Hoje em dia eu acho, mas na época que eu estava vivendo... Era um sofrimento. Enquanto estava todo mundo lá, eu falava assim, mas pra quê? Por quê? Pra onde? E eu encontrei as minhas respostas. Então, para mim, supriu. E a partir do momento que eu me saciou... Te apaziguou. Aí foi quando eu comecei. Então, o sequestro já não foi... O sequestro foi o grande começo... Foi o estupim. Foi o estupim. Porque minha mãe já estava ali falando, ela já pegava, às vezes, a Bíblia e falava uma coisa aqui, outra colar. Mas ali eu acreditei. É como se tivesse aberto os meus olhos, eu pude ver, sabe assim? Entendi. E para mim foi bom. Não quer dizer que para você vai ser bom, ou para mim foi... A solução. A solução.